A evasão escolar na EJA, a educação de jovens e adultos, é um problema que a gente arrasta há muito tempo no Brasil. Mas e se a chave da solução não for só manter o aluno na escola, e sim transformar esse aluno em um agente de mudança da sua própria comunidade? Vamos analisar um plano estratégico que aposta exatamente nisso. Para a gente entender o tamanho do desafio, vamos começar por Alagoas. Olha só que coisa curiosa. De um lado, as matrículas na EJA cresceram 8% na última década, na contramão do resto do país. Do outro lado, o estado tem a maior taxa de analfabetismo do Brasil. Ué? Como é que pode, né? Como essas duas coisas acontecem ao mesmo tempo? É aqui que a nossa análise começa. Pois é, essa contradição toda tem até nome. É o paradoxo de Alagoas. Mais gente está se matriculando, mas o nível de analfabetismo continua lá em cima, crítico. Entender esse paradoxo é o primeiro passo para encontrar uma solução de verdade. E o paradoxo fica ainda mais claro quando a gente olha para o cenário do Brasil inteiro. Para se ter uma ideia, no país todo, as matrículas na EJA caíram. E não foi pouco, foi quase 35%. Já em Alagoas, o contrário, subiu 8%. Isso levanta uma pergunta fundamental. Se tem mais gente entrando na escola, por que a educação não avança? O que será que acontece depois que a matrícula é feita? E aqui, a gente chega no ponto mais crítico, talvez. Metade, 50,2% dos adultos em Alagoas vivem com analfabetismo funcional. O que isso quer dizer na prática? A pessoa até sabe assinar o nome, lê uma frase simples, mas não consegue de verdade interpretar um texto, sabe ou fazer uma conta básica. A matrícula sozinha não está resolvendo o problema central. Ok, então, para a gente entender por que isso acontece, não adianta só olhar para o número. A gente precisa cavar mais fundo, né? E entender as verdadeiras raízes do abandono escolar. O que leva uma pessoa a desistir de vez do sonho de concluir os estudos? Bom, as primeiras razões são aquelas que a gente vê no dia a dia, as mais duras mesmo. Para muita gente, a escolha entre botar comida na mesa da família e ir para a aula nem é uma escolha de verdade. Aí você junta isso com cansaço extremo depois de um dia de trabalho pesado, a falta de um transporte seguro para voltar para casa à noite. As barreiras são gigantescas, quase impossíveis de pular. Mas olha, tem outras causas, mais sutis, e para entender essas causas a gente precisa falar de um conceito-chave aqui: andragogia. É diferente de pedagogia, que foca nas crianças. A andragogia parte do princípio de que adulto aprende de um jeito diferente. Ele já tem uma bagagem de vida, uma experiência e precisa ver sentido prático naquilo que está aprendendo, uma aplicação para o dia a dia dele. E é aqui que o plano bate numa tecla muito importante: o tal do anacronismo pedagógico. Imagina só, você usa métodos e materiais feitos para uma criança com um aluno adulto, um pai de família, uma trabalhadora. Não conecta, né? O aluno não se enxerga ali, sente que está perdendo tempo, e o desinteresse vira o primeiro passo para abandonar a escola. E talvez a causa mais invisível e que mais dói seja essa aqui: aquele vínculo de confiança com o professor, sabe? Muitas vezes é a âncora que segura o aluno ali. Quando esse professor vive sendo trocado por questões burocráticas, esse laço, esse vínculo afetivo, se quebra. E para o aluno o recado é claro: eu não sou importante aqui. E aí, ele desiste. Ok, então o diagnóstico está feito, com todas essas camadas. E agora? Bom, agora a gente vai ver como esse planejamento propõe construir a solução. E sim, existe um mapa bem claro para isso. E olha ele aí, o mapa da solução. Esse plano estratégico foi pensado para conectar todas as pontas soltas. De onde vem o problema, quem é o público, quais são as soluções, onde atuar, tudo junto. É o desenho completo de como a mudança pode de fato acontecer. Basicamente, a estratégia se apoia em 4 pilares. Primeiro, atacar de frente as causas raiz que a gente acabou de ver. Segundo, envolver todo mundo na história: alunos, professores e gestores. Terceiro, propor soluções com tecnologia, mas que sejam concretas e fáceis de usar. E, por último, focar a ação onde o problema é mais grave, em Alagoas e no Nordeste. Agora se preparem porque a gente vai entrar na parte que é a mais transformadora do plano todo, a que muda completamente o papel do estudante nessa história. Essa é a grande sacada, a virada de chave. Em vez de o aluno ser só um número, uma estatística de evasão, ele vira o protagonista. Ele é convidado a ser um pesquisador social da própria realidade dele, um especialista na sua comunidade que vai investigar os problemas para então propor as soluções. E como essa jornada acontece? Em 4 passos bem definidos. Primeiro, a imersão. Ele vai a campo entender o problema. Depois, a ideação. Ele pensa em soluções que funcionem no mundo real.
Aí vem a prototipagem. Bora testar a ideia para ver se funciona mesmo. E por fim, a comunicação. Ele aprende a defender o projeto, a contar a sua história. É o famoso aprender fazendo na veia. Claro que para essa jornada funcionar, o aluno precisa de apoio, de ferramentas, e o plano pensa nisso. Coisas como trilhas de estudo, que dá para acessar pelo celular ali no ônibus mesmo, a caminho do trabalho, um sistema de alerta pelo WhatsApp que avisa a escola se o aluno começa a faltar, sabe, para poder agir rápido, e uma rede de mentoria entre os próprios alunos, um veterano ajudando um novato. Isso cria um senso de comunidade que faz toda a diferença. E é importante dizer, isso tudo não é só uma ideia bonita no papel, não. O projeto já tem um roteiro bem claro, um passo a passo de como sair da teoria e virar realidade. Os próximos passos já estão na mesa. Primeiro, formalizar o documento para apresentar para possíveis parceiros e patrocinadores. Depois, criar uma matriz para medir o resultado de verdade, sabe? Ver o impacto real de cada ação. Também capacitar os professores que vão ser os mentores dessa galera. E, finalmente, preparar tudo para inscrever o projeto no Desafio LED 2026. No fim das contas, essa análise toda deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. O plano propõe, na verdade, uma mudança de pergunta. Em vez de a escola ficar se perguntando por que o aluno vai embora, ela começa a ajudar o aluno a se perguntar como é que eu posso mudar a minha própria realidade. E talvez seja essa a grande revolução que a educação de adultos no Brasil está precisando.